Obrigado pelo convite. Eu queria cumprimentar os organizadores do evento pela relevância do assunto. E é muito gratificante para mim, que tenho trabalhado um pouco com jornalismo e ideias em torno do jornalismo, poder fazer parte desse seminário. O Cláudio disse que eu falo o que ele quer dizer, mas não é bem verdade. Eu estou agora em dificuldade aqui, porque eu sou muito mais seguidor dele do que ele é de mim. Mas, para começar enganchando ali no que ele disse, eu dirigi a 4 rodas um período, e uma das coisas que a gente tinha lá, e que até me suscitava algumas dúvidas, uma das reportagens que eu me lembro era sobre falsificação de combustível, que oferecia risco. Não era meramente uma diluição, mas tinha uma particularidade ali. E a gente não tinha, e acabamos comprando esse combustível falsificado numa reportagem que envolveu que o repórter se passasse por outra coisa, sabe? Se passasse por um comerciante de gasolina. Que é uma dúvida. Sabe, na época a gente fez isso e explicamos para o leitor que tínhamos adotado essa conduta, justificando o que não melhora muito as coisas. Mas quando o jornalismo pode justificar publicamente a conduta que adotou e a razão pela qual adotou essa conduta, e permitir que o leitor julgue a correção ou não desse procedimento, nós estamos um pouco num terreno um pouco mais civilizado. Eu me lembro disso na época que a gente comprou combustível para confirmar aquela prática, sem se identificar como jornalista, e isso é um problema. Para nós, não que tenha tido qualquer consequência depois. Agora, a dúvida que ele levanta é inteiramente compartilhada por mim. Caderno de turismo, revistas de turismo, e mesmo 90% do conteúdo editorial de 4 rodas, isso é investigativo. Por que a sociedade tolera que o repórter do caderno de turismo viaje a convite da agência de viagem, ou da companhia aérea, ou do hotel? E até num degrau acima, na evolução da espécie jornalística, já se começa a identificar a receita ou o financiamento daquela reportagem. Então, o repórter viajou a convite de não sei quem. Mas imaginem se isso acontecesse em política ou economia. O repórter que está cobrindo a campanha do Jânio Quadros, vamos dar um exemplo bem atual. O repórter que está cobrindo a campanha do Jânio Quadros viajou a convite do Jânio Quadros. Todo mundo olharia para isso com alguma suspeita. No turismo existe uma espécie de flexibilidade, e a pergunta é muito pertinente. Por que jornais, editoras, empresas de comunicação adotam 2 normas distintas para os seus repórteres, conforme varia a editoria em que eles estão? Eu partilho inteiramente dessa dúvida, mas eu queria abordar uma outra questão. Indo do geral para o particular, eu, como todos vocês, estou ainda um pouco atordoado com a notícia da morte do Bin Laden. Em que condições aquilo se deu? Quais as possibilidades da imprensa verificar o que se passou? Como medir os esforços, a alocação de investimentos, de recursos, como vigiar o poder no mundo tal como ele está organizado hoje? Isso é apenas uma consideração geral.
para dizer o seguinte: num tempo atrás, essa frase é atribuída a um senador americano chamado Hiram Johnson. Se dizia que quando uma guerra começa, a primeira vítima é a verdade. Depois isso virou nome de um livro, A Primeira Vítima. Há outros autores para essa mesma frase. Não há um consenso qual tenha sido a origem exata dela. Há referências anteriores a um pensamento análogo. Eu não vou perder tempo com isso, apenas queria dizer que nós seguramente vivemos um tempo em que a guerra não faz da verdade a sua primeira vítima. Tudo leva a crer que nós vivemos uma situação invertida. O sacrifício da verdade é que pode acarretar o sacrifício da paz, ou a corrosão da paz. Não que o jornalismo possa assegurar que forneça a verdade inteira para os seus leitores, para os seus públicos. É evidente que isso não acontece. Walter Lippmann, o velho jornalista, já nos anos 20, no seu livro sobre a opinião pública, dizia que ninguém pode esperar que um jornal por $0,25 vai entregar a verdade para alguém. O jornal seria uma pichincha. O jornal dá a notícia, mas quando a notícia tem compromisso com o diálogo entre as diversas partes, com um senso de equilíbrio, com a busca honesta da verdade, o que implica o dever de corrigir quando a gente descobre que a informação que a gente veiculou não era exata, a possibilidade de que as pontes de diálogo sobrevivam é maior. E quando as pontes de diálogo não sobrevivem, a possibilidade de conflitos violentos também é maior. Isso vale para a comunidade local, isso vale para as situações multilaterais no plano internacional. De sorte que a ideia da imprensa como quarto poder, que me parece sempre valiosa, é hoje talvez muito mais essencial, porque da boa qualidade da comunicação e da comunicação que lida com a informação depende as condições de paz. A imprensa tem sim poder de fomentar preconceitos, intolerância. Isso está mais do que demonstrado. Ora, pensando nisso, é que eu penso na função cada vez mais importante de se fiscalizar o poder por meio de uma instituição independente. Essa instituição é a imprensa. Num período, eu estou convencido disso, em que a verdade já não é mais a primeira vítima da guerra. É o contrário. A guerra precisa que a verdade seja solapada antes. Podemos dar inúmeros exemplos. A invasão do Iraque não é o único exemplo. Há inúmeros exemplos atualmente. Pode dizer, antes já ocorria isso? Sim, antes já ocorria isso. As guerras são um produto de intriga? Sim, é verdade. Antes já ocorria isso. Mas não com essa escala e não com a possibilidade de que uma comunicação ágil, o jornalismo realmente independente e comprometido, possa fazer tanta diferença entre a paz e a guerra. Isso vale para o Brasil, isso vale para os Estados Unidos. Aqui eu queria... Quanto tempo eu comecei olhando para o relógio? Você tem mais 7 minutos. Tá. Aqui eu queria outra vez dialogar com o Cláudio, porque no Brasil nós nunca tivemos uma imprensa local realmente independente. Nunca tivemos. Eu vou falar disso ao final desse meu raciocínio, mas nos Estados Unidos, por exemplo, muitos acreditam que a origem da força da imprensa é local. E no ano 2007, 2008, a crise econômica afetou gravemente os modelos de negócio do jornalismo local, acarretando o fechamento, a falência e, quando havia sobrevivência, fusão de veículos que antes eram competidores, concorrentes entre si, para sobreviver.
Isso está muito detalhado num relatório que Columbia publicou, a Universidade de Columbia publicou em 2009, outubro de 2009, mostrando a escala dessas falências, o que, na visão deles, comprometia a sobrevivência, não das empresas, mas da função pública de investigação do jornalismo local. Por causa de uma quebra da sustentabilidade daquele modelo de negócio. Isso deu origem a soluções interessantes, como, por exemplo, o ProPublica, que hoje investiga grandes temas, mas também temas locais, e que não se financia de publicidade, se financia de uma outra maneira, com doações. Embora há um mês, mais ou menos, o ProPublica tenha começado a aceitar também anúncios. Mas são fundações que sustentam, são redações dedicadas ao jornalismo investigativo, sem fins lucrativos, pagam bons salários aos seus jornalistas e apontam um caminho. Ninguém sabe exatamente se isso vai prosperar ou não, mas é um caminho, e é interessante porque é um caminho não comercial, ou pelo menos não inteiramente comercial. E o ProPublica trabalha com parcerias com grandes veículos e já ganhou o prêmio Pulitzer de jornalismo, inclusive. Agora, no Brasil, ao contrário, não é que nós tenhamos um jornalismo local que começou a minguar. Nós nunca tivemos. Nós nunca saímos daquele período em que a imprensa é patrocinada por interesses políticos, para dizer exatamente o que se passa. São grupos políticos e empresariais, às vezes oligarquias, que mantêm jornais, não para produzir riqueza a partir disso, mas para exercer uma influência que tem a ver com manutenção do poder, a promiscuidade com o poder, e que o Cláudio nomeou muito bem. Nesse sentido, é um problema no Brasil o investimento de verba pública nas páginas e nos espaços comerciais de veículos privados. É um grande problema no Brasil. Nós podemos dizer que no Brasil uma fatia expressiva do mercado publicitário é estatizada. É um pouco engraçado falar assim, porque talvez seja um pouco de exagero, mas não me parece, porque em algumas cidades, em algumas regiões, essa fatia expressiva é a fatia majoritária das contas dos veículos jornalísticos que ali estão. O que sustenta isso é verba pública, não é bem mercado. Verba pública que, junto com ela, leva o poder de controle das autoridades sobre a pauta. Ou, no mínimo, faz um constrangimento, ou, no mínimo, produz coação, às vezes cooptação. Como nós vamos falar em jornalismo investigativo nessa situação? Não dá nem para falar em jornalismo independente. Então, isso é um problema crônico no Brasil. Por fim, eu queria só chamar a atenção para um outro ângulo desse debate. Eu estou dando aqui o exemplo de veículos que vivem de verba pública. Vivem majoritariamente de verba pública, alguns deles. E isso suscita o seguinte ponto: o público sabe como são sustentados os veículos jornalísticos que o informam? Se é verdade que a imprensa exerce uma função pública, e eu estou convencido disso, ela toma para si as mesmas regras de transparência e de conduta pública que ela cobra ou deveria cobrar do Estado? É uma pergunta. O leitor de um jornal sabe quais os principais anunciantes daquele jornal? Com que porcentagem cada anunciante entrou ao longo do ano anterior? Sabe
quais os procedimentos usados numa reportagem e por quê e com que justificativa. Quando o jornal investiga uma autoridade, eu estou falando de jornal, pode ser uma revista, pode ser uma estação de rádio, uma estação de TV. As técnicas, os métodos usados nessa investigação são compartilhados com o público? Quer dizer, existe uma transparência e uma disposição de dados e de mecanismos da parte da imprensa? A pergunta seguinte é, isso não seria importante para fortalecer o vínculo entre a imprensa que investiga e o seu público? Isso não aumentaria o grau de confiança? Isso não legitimaria novas maneiras de se pedir financiamento para esses veículos? Até que ponto o nosso jornalismo dá respostas devidas quando alguém foi prejudicado? O direito do leitor de publicar cartas e o seu ponto de vista, isso é respeitado? Mais do que isso, bom, mas é que já deu o meu tempo. Só mais um exemplo. As fontes que são entrevistadas nos jornais, por que elas se repetem tanto? De onde elas vêm? Que interesses elas representam? Há levantamentos estatísticos sobre isso? Nós temos acesso a esses levantamentos estatísticos? De outro lado, as fontes entrevistadas, elas estão satisfeitas com o que os jornais publicam, do que elas disseram? Ou não estão? Nós, sociedade, temos acesso a esses dados. Se a imprensa talvez pensasse um pouco mais sobre a sua própria transparência, sobre a sua própria prestação de contas e sobre o compartilhamento dos seus modos de agir e de proceder, talvez ela tivesse mais compromisso do público em relação a ela e mais condição de cobrar isso do próprio Estado e do governo. É isso que eu digo.